Bem-vindos, ouvintes, ao Kenkyu Cast. Aqui é o Age e serei o seu guia para entrevistas exclusivas com pesquisadores das mais diversas áreas. Em cada episódio vamos discutir as histórias por trás das pesquisas e desafios únicos enfrentados por esses acadêmicos. Sem mais delongas, vamos para o episódio do dia. Hoje conversamos com Mariana Leão, estudante no mestrado em arquitetura na Tokodai. É verdade que a primeira geração do Pokémon é a melhor geração de todas? Com certeza. Com certeza. Próxima. Bem, acho que primeiro pra gente saber um pouquinho sobre você, né? Então falar de novo, né? O nome, qual curso você faz, em que universidade estamos e por que você escolheu esse curso? Meu nome é Mariana Leão, eu sou de Manaus, a gente está na Tokyo Tech e eu curso arquitetura e engenharia de construções. Por que eu escolhi arquitetura? É difícil, porque eu larguei medicina para começar a arquitetura e eu escolhi a arquitetura lendo a lista de cima para baixo, do A ao C. Aí começou com agronomia, não sei o que, aí chegou em arquitetura, eu olhei, perguntei da minha irmã e ela disse que era legal, parecia The Sims e eu escolhi. Aí no meio do curso eu me apaixonei. Eu simplesmente vi que era como se fosse arte com engenharia, então parecia que era uma arte que ia ser usada para com algum propósito, não era só uma arte descartável. Então eu gostei dessa certa forma. E aí no decorrer do curso eu vi que com as construções a gente conseguia ajudar as pessoas de certas formas, então eu continuei e me formei e tô no mestrado. Essa parte da aplicação da coisa artística em uma coisa. Porque às vezes a gente pensa que a arte é uma coisa descartável, né? Ou uma coisa que tem que só ter um sentido. Mas a arquitetura é como se fosse uma prática também. Por que você escolheu vir estudar no Japão, né? Porque durante o curso de arquitetura, eu conheci a arquitetura japonesa. Eu já gostava de anime, não vou mentir. Eu já gostava, já tinha um certo bias, assim, para escolher o Japão. Só que durante o curso, eu comecei a gostar de não a arquitetura tradicional. Eu gostei da moderna japonesa. E aí, eu encontrei um professor, que ele era ex-estudante Max também. E na época, eu já tinha uma vontade de ser professora. E ele perguntou se eu ia fazer mestrado e eu tava pensando em ir pra França. E aí, na época, ele me falou sobre a Bolsa MEXT, mais ou menos. Aí eu me formei com um TCC focado em arquitetura japonesa. E aí, depois desse TCC, com esse TCC eu me apaixonei mais ainda. E aí eu apliquei para mestrado pelo MEXT, pela embaixada consulado. No caso, no TCC foi arquitetos, né? Tipo Tadao Ando, Kengo Kuma, né? O meu TCC, o começo dele era no interior do Amazonas, tinha uma vila japonesa. E nessa vila japonesa, os descendentes japoneses foram para... os japoneses foram para lá, catar juta, etc e tal, e eles criaram um templo, e na época da guerra eles viraram inimigos da pátria e os brasileiros queimaram o templo deles. Basicamente foi esse meu TCC, que eu peguei esse templo que tinha um valor muito forte histórico para eles e eu quis reconstruir com a base dos arquitetos modernos, japoneses no caso, e com ressignificar a junção de madeira. Eu acho que estou falando muito rápido, mas a arquitetura japonesa ela tem um forte apego à madeira e ao método construtivo que junta pedacinhos de madeira, tipo um encaixe, assim. o encaixe. Então eu peguei certos encaixes e eu apliquei numa arquitetura esses encaixes. Cada encaixe japonês significa uma coisa. E o encaixe que eu escolhi foi o significado dele significava tipo uma vez encaixado, jamais demolido de novo. E aí eu fiz o prédio baseado em preceitos assim da arquitetura moderna japonesa e com esse tipo de encaixe. E aí o que você pesquisa agora no mestrado está relacionado a isso? Mais ou menos assim. Eu comecei a fazer uma pesquisa na área de arquitetura moderna. Provavelmente vai ser uma pesquisa do doutorado, que vai ser a junção e o entendimento das vertentes, porque tem a arquitetura moderna internacional, aí ela foi para outros países, tipo Brasil, Japão, Noruega, Dinamarca e tal. E aí quando chegou no Brasil, tem a nossa cultura. A nossa cultura coloca junto com a arquitetura internacional e vira a arquitetura moderna brasileira. O Japão é a mesma coisa. E aí provavelmente no meu doutorado eu vou fazer a análise, tipo, como é que a cultura brasileira influenciou o Brasil e como é que a cultura japonesa influenciou o Japão e se tem alguma coisa parecida com o Brasil e o Japão, o que é diferente, porque ambos vêm de uma vertente internacional. Eu vou, no doutorado, entender o que é a identidade japonesa a partir da arquitetura e a identidade brasileira a partir da arquitetura e como eles reinterpretaram conceitos internacionais em arquiteturas diferentes. Enfim. Voltando um pouco mais sobre, né, a questão de escolha do Japão,
que você gosta, o que você gosta do Japão? O que você gosta? Ou se não tem nada que você gosta? Tem nada, não. Não? Então o que você não gosta? Não, tem sim. Tem sim. Eu gosto da comida, Inari Sushi. Eu gosto de anime, embora eu não assista muito, mas eu assisto muito anime antigo. Eu gosto da música, Yoasobi. E eu gosto de arquitetura japonesa. E eu gosto dos filmes japoneses. E eu gosto da Ghibli. Tem muita coisa que eu gosto, na verdade. A gente queria saber um pouco de quais os desafios que você sente, né, de morar, de estudar no Japão, né? Quais são as... Desafio? Com um estudante. Eu acho que o desafio número 1, acho que é a língua. Se você vier para o Japão sem saber japonês, é como você tá vindo para um tipo de Japão. Se você souber japonês, é outro tipo de Japão. Então, e os japoneses, em geral, eles são muito tímidos, então eles têm medo de errar o inglês. Então é melhor você tentar melhorar o seu japonês para ter uma conexão de amizade com os nativos do que não melhorar o japonês. Então eu acho que a principal barreira, eu acho que é o idioma, essa é a maior dificuldade. Eu acho que o idioma para fazer amigos. Pois não, se você vier para o Japão sem japonês, você vai ficar sozinho, ou então vai ficar num grupo de internacionais. E aí eu particularmente, eu acho que não vale tanto a pena, porque você não mergulha na cultura, sabe? Os amiguinhos. E a gente queria saber um pouco como que é o seu dia a dia na faculdade, né? Como que é a sua rotina da pesquisa ou no laboratório. O laboratório de arquitetura é tipo como se fosse um ateliê. Então a gente não precisa ficar fazendo experimento com reagente, blá 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 blá. Então basicamente a gente fica lendo livro e montando peças de maquete. No caso agora eu tô fazendo estrutura, então eu tenho que ficar entendendo as forças que dão na estrutura, etc e tal. Então eu saio de casa, vou pro laboratório, fico lá, converso, mais pra socializar e usar materiais do laboratório que são para fazer maquete, ou eu fico em casa mesmo. Mas no laboratório eu faço isso, assim. E aí eu encontro meu orientador uma vez na semana e eu tenho seminário 2 vezes na semana. Não, uma vez a cada 2 semanas. Meu orientador ele é muito ocupado, então quase não vejo ele. Então, tipo, nos seminários eu preciso mostrar bastante coisa. Então, meio que meu dia no laboratório, minha vida no laboratório é baseada em seminários a cada 2 semanas. Cada aluno lá, ele mexe só com o próprio projeto? Tem algum projeto que ele coletivo, né, do laboratório? O meu professor vai se aposentar, então a gente está com um pouco projeto coletivo, mas ele também tem um ateliê onde os alunos eles trabalham, como se fosse estágio. Mas antigamente eu cheguei a pegar, tipo, concurso, né? Junta vários estudantes e fazem concurso para competição de arquitetura. Isso é um projeto coletivo. E durante o seminário, quando tu vai apresentar o trabalho, os japoneses e os alunos internacionais, que na casa sou eu e mais uma chinesa só, a gente pode conversar. Tipo, tu apresentou o trabalho e aí eu posso fazer perguntas e tal, acrescentar coisas durante o seminário. No seminário é com tempo, no meu caso, é com tempo contado. Tem seminários que não são com tempo contadinho, sabe? E aí você falou, né, de ir no laboratório e ter os materiais. Então, no caso, o seu laboratório tem materiais que você pode usar para sua pesquisa ou, né, cada aluno tem que ter seu próprio, tem que financiar a própria pesquisa, né? Ou se tem uma estrutura comum, materiais comuns que os alunos podem usar? Tem uma estrutura comum, assim. A Tokyo Tech, ela tem as impressoras a laser e tal, impressora 3D, etc. Aqui em cima, para qualquer curso também tem uma 3D. Mas no meu laboratório, as coisas principais que a gente usa do laboratório Yasuda são as coisas de maquete, os instrumentos de maquete. E computador, tem um computador lá, mas cada estudante tem o seu próprio computador. Até porque é um uso pessoal, né? Mas eu soube que se tu pedir um computador novo, o professor meio que dá um esforço para te dar um computador novo, caso você não tenha dinheiro suficiente para comprar um computador. E a gente quer saber se o seu laboratório tem algum tipo de parceria com laboratórios de outros países. Se tem algum projeto que faz junto com alguma outra universidade, se os alunos sempre vão para o mesmo país. Os alunos sempre vão para o mesmo país. Isso eu não tem. A Tokyo Tech, ela tem parceria com o MIT dos Estados Unidos e com a Politécnica de Milano, por exemplo. Então, do Yasuda Lab, que é o meu laboratório, a maioria foi para a Europa e esses projetos meio que são de parceria com a universidade. Mas, mais uma vez, como o professor está aposentando, ele não tem mais muito projeto, então ele já está no final da carreira. Por exemplo, agora esse período ele não vai dar mais nenhuma aula, então eu sou a última estudante internacional dele. Ele está fechando o ateliê dele também.
Então a gente não tem mais contato, assim, com outras universidades. E aí você falou que além de você tem mais uma aluna intercambista chinesa, mas nos outros laboratórios que você conhece, assim, tem bastante aluno internacional? Tem laboratórios assim que tem uns 6, 7 estudantes internacionais. Mas eu tô falando assim por mestrado, porque a cada semestre a gente recebe estudante internacional da Europa, então a gente chega uns 2, assim. No semestre passado foi um alemão e um francês. Eles ficam 6 meses, depois eles vão embora como estudantes de pesquisa, né? Ficam só um semestre. Comparando a época que você estava no Brasil e fez o TCC com agora que você está no Japão, né? Você sente alguma diferença na forma de fazer a pesquisa do Japão para o Brasil? Ou da faculdade que você estava para a faculdade que você está hoje? Senti, porque primeiro eu cheguei no Japão achando que a faculdade ia ser muito rígida, principalmente a arquitetura. Eu vim de uma faculdade que não era muito famosa, eu fui a segunda turma de arquitetura da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Só que quando eu entrei na faculdade, meus professores eram novos, eles estavam com o coração assim, querendo dar o melhor na turma, então a gente era muito pressionado. Então a minha faculdade foi bem difícil, eu acho. E eu cheguei aqui no Japão, eu tava esperando uma porrada, só que foi muito mais leve do que eu imaginava que seria. Os ateliês, que a gente chama de estúdio, projeto junto, aqui no Japão é muito diferente na Europa e no Brasil. No Brasil a gente passa 3 meses estudando o mesmo projeto. Aqui na Tokyo Tech, pelo menos, a gente tem, 2 semanas para fazer um projeto que a gente faria em 3 ou 4 meses no Brasil. Então, e trabalho em equipe. Aqui no Japão é muito importante trabalhar em equipe. No Brasil a gente meio que valoriza muito o individual. No Japão trabalho em equipe 2 semanas, um mesmo projeto muito rápido. Isso eu senti essa diferença. Mas dificuldade eu achei só pelo tempo, e eu sinto que no mestrado eu estava esperando disciplinas mais profundas no primeiro período, mas como no Japão o estudante da graduação pula para o mestrado direto, ele não vai para a carreira como a gente faz no Brasil, ele sai meio cruzinhos assim, então eu cheguei com uma facilidade, mas tem umas matérias de mestrado que eu peguei que eu chorei de estrutura assim, sabe? Mas outras que eu senti que por alguma razão não foi tão difícil quanto eu achei que seria, principalmente na Tokyo Tech, que eu senti que seria uma faculdade muito difícil, mas acabou que dá pra levar, você não morre, você chora. Entendi. E aí um pouco mais sobre a pesquisa, né? Como que você escolheu a faculdade, como você escolheu o orientador, né? E aí pode ser tanto do mestrado quanto agora pro doutorado, né? Como é que foi essa escolha? Eu tava comentando ali que eu passei pelo MEX Consulado. Me perdoe, Érica, do Consulado de Manaus. Mas aí ela me deu poucos dias pra achar a carta de recomendação, tá? Todo mundo em São Paulo já tinha carta de recomendação, eu não. Aí eu só tinha 5 dias pra achar minha carta. Então eu literalmente tinha uma lista de universidades que eu tinha interesse. A prioridade era universidades que tinham um curso completamente em inglês, e aí eu saí aplicando. E aí, nessa lista também tinha os orientadores. E eu lembro que meu primeiro orientador era de outra universidade, segundo e tal. E aí eu apliquei para a Tokyo Tech e eu escolhi o Yasuda Sensei porque a foto de perfil dele, ele parecia uma pessoa gentil. Primeira coisa, eu acho que é muito importante, tá? Não ri não. É muito importante. Professor gentil. Aí eu olhei para ele, ele parecia gentil e ele é mais velho. Eu não gosto de professor muito jovem, porque eu acho que o professor muito jovem sempre é muito apressado em fazer as coisas. Ele quer, sabe, assim, publicar e quer, te sugar. O professor mais velho já vai entender que tu já vai ficar cansado se tu pressionar. Então eu olhei esse sensei, tinha cara de gentil, a Tokyo Tech tinha um curso completamente em inglês, era uma faculdade muito famosa, e aí eu pensei, vou aplicar pra ele. Aí eu apliquei, fiz uma entrevista com ele, primeiramente fiquei com um pouco de medo, mas depois a gente riu junto e tal. Aí eu coloquei ele como minha terceira opção, mas não porque eu não gostava dele, é porque os outros 2 eram mais legais. E aí o consulado me mandou pra Tokyo Tech porque é nacional, e as 2 primeiras eram privadas. Agora pro doutorado teve alguma coisa diferente e tal na questão da escolha? Ou... No doutorado ainda estou escolhendo, na verdade, tem 2 opções. Tem o Tsukamoto Sensei e tem o Murata Sensei, que ele é jovem. O Tsukamoto Sensei, ele é mais velho. Eu quero ir pro jovem, por incrível que pareça, porque agora eu acho que eu tô numa vibe de trocar de professor. Não sei, eu ainda não decidi. Fica aí a próximos capítulos. Ok.
eu acho que sobre a língua japonesa você falou um pouco, né, da importância, mas queria saber se você sente que ter o nível de japonês faz diferença, além do que você já falou, né, de fazer amigos, em outras áreas da vida pessoal, da vida acadêmica, né? Isso faz uma diferença, né, ter o nível japonês. Não, faz. O meu seminário, ele é tudo em japonês. Só eu apresento em inglês. O japonês apresenta tudo em japonês. Então, se eu quiser participar, eu tenho que escutar japonês e eu tenho que ler o seminário deles e tenho que perguntar em japonês. Então, isso faz diferença. Se eu não souber japonês, é como se eu estivesse escutando nada. Então, você meio que não participa. Aí, ao mesmo tempo, eu trabalhei também e o meu grupo era todo de japoneses na época que eu trabalhei. Então, o meu chefe se comunicava em japonês e eu tinha que me comunicar em japonês. Eu não teria oportunidade de trabalho se eu não soubesse japonês. Meu japonês não é bom também. Mas, enfim, ter um pouco de japonês já é suficiente. Ok. Bem, agora... Jogo do Pokémon. Hã? Pokémon. Do Pokémon? O que você faz no tempo livre? Eu jogo Pokémon Arceus. Oh, ok. É a terceira vez. Violet é uma merda. Não zerei ainda, por incrível que pareça. Mas eu não tenho tempo livre. É isso. E aí, a gente sabe que falar de futuro é uma coisa muito misteriosa para todos nós, mas se você já tem algum plano, né, para depois de fazer pós-graduação, se você tem algum plano, né? Quero ser professora. Eu achava que eu não seria. Eu vim pro Japão querendo ser professora, aí eu cheguei no Japão, desisti de ser professora, aí agora eu voltei a querer ser professora. Então provavelmente serei professora no Japão. Que eu gosto do estilo de ensino e eu também gosto de ser a professora diferente. Os professores, os japoneses, eles são muito certinhos. Então quando eu trabalhava em equipe e eu precisava fazer as coisas, eu sentia que eles tinham medo. Então se tu for uma professora tipo assim, você consegue, fale a sua opinião, pelo amor de Deus, sua opinião importa, vai ser uma professora perfeita, sabe? Assim, para o japonês querer se abrir. Eu quero ser essa professora. O meu professor disse que eu tenho um pouco disso e que o Japão ia valorizar, bora ver. E eu gosto de estudantes japoneses, eles são muito, fofinhos, assim, sabe? Tem medo, a gente tem, mas eles têm um valor incrível quando eles abrem a boca, assim, pra falar. Acho que no final, uma mensagem que você tem para quem está pensando em vir pro Japão, quem quer vir pro Japão, alguma dica? Eu ia falar uma besteira, mas tem. Eu ia falar, tipo assim, em primeiro lugar. Se você vier pro Japão, você vai ter Pokémon em primeiro lugar, praticamente. Tipo, Pokémon Arceus eu comprei na pré-estreia. No Brasil eu não conseguia fazer isso, né? E também no preço do Switch tá 300 reais, mais ou menos, aqui no Japão dá pra comprar. Mas não tenha medo de vir para o Japão, eu acho. E outra coisa, eu tô numa faculdade que o It falou que é uma faculdade de nerd. É uma faculdade que é conhecida por só ter aluno inteligente, não sei o que, Instituto de Tecnologia. E você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo pra vir pro Japão. Tipo, você não precisa ser a pessoa perfeita, que tem 10 em tudo, ou que foi uma graduação perfeita, sabe? Basta você gostar de uma coisa específica e estar disposto a fazer um projeto muito bem feito nessa coisa específica. Aí o Japão vai te aceitar. Aí tudo vai correr bem, se você fizer uma coisa bem feita. Aí também tem o japonês. Se você fizer uma coisa bem feita com o japonês, Japão é para você. E ainda tem Pokémon. Tem aqui o Pikachu. Obrigado pela participação. Yay! Realização pela ABRJ, Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão. Gravação e edição por Victor H. Yamamoto. Entrevista por Jun Onuki. Então, pessoal, comente e siga a gente nas redes sociais da BRJ e até o próximo KenkyuCast.